Graça e paz para você que chegou aqui. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. Para você que está aí pensando, como é que eu faço para agradar a Deus? Você se faz essa pergunta algumas vezes? Ou você é daqueles que só está preocupado em ser agradado por Deus? Porque se você quer agradar a Deus, fique até o final. Eu tenho certeza que Ele vai falar com você. Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6. A palavra do Senhor vai dizer assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes, olha o que ele vai dizer, as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os oprimidos, e despedace todo o jugo. Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em tua casa os pobres e os abandonados? Então, quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Há recompensas para aquele que agrada a Deus, para aquele que agrada e faz a vontade de Deus. Isaías 58 vai falar acerca do jejum. O povo estava falando com o Senhor. Como pode? Nós jejuamos, nós estamos aqui nos sacrificando e o Senhor não nos responde. Não há resposta, versículo 2. E o Senhor, ele vai falar através do profeta o porquê que o Senhor não estava respondendo o jejum daquele povo. Esta palavra é poderosa, irmãos. Aleluia. Quantos de nós queremos, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos ouça. E eu, assim, fui estudar um pouco essa palavra para passar para você aquilo que o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração. Ele vai dizer no versículo 6, que deixes livre o oprimido, que despedaça o jugo. Ele vai dizer aqui: solte as ligaduras da impiedade. Não é só jejuar, não é só tirar um dia onde a gente sacrifica a nossa carne, porque a gente sabe que jejum é algo que sacrifica a nossa carne. Não é sobre um ritual, é sobre praticar a justiça, é sobre muito mais do que ficar com fome. Tá entendendo o que o Senhor está dizendo? O jejum, ele é muito mais do que você passar alguns momentos, algumas horas, se abstendo de alimento para o seu corpo. Ele vem acompanhado de justiça, de honestidade, sabe? De libertação. E ele vai dizer aqui que solte as ligaduras da impiedade. É aquele que não tolera o pecado e aquele que não vive na prática do pecado. Não adianta, irmão. A gente está jejuando, mas está tolerando o pecado. Está dizendo para o outro: olha, isso aí não tem nada a ver, mesmo sabendo que é pecado. É pecado usar palavras torpes. É pecado murmurar. Tantas outras coisas que a gente vê no nosso dia a dia e que a gente diz para o outro: Deus entende, né? Deus sabe do teu coração. Então que nós possamos soltar as ligaduras da impiedade. Você já parou para conversar com alguém e essa pessoa diz assim: eu não falo com a minha irmã, ou eu não falo com a minha mãe, e você diz assim: Deus entende. Já passou por isso? Pois é, isso é ligadura da impiedade. Deus não entende, porque nós precisamos viver a palavra. E a palavra diz, aleluia, que nós precisamos perdoar. Não só 7, mas 70 vezes 7, um só dia. A palavra perdão, irmão, ela é tão séria. O fato de nós perdoarmos alguém, que isso implica na nossa salvação, porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos perdoar os homens para que nós possamos também ser perdoados. Lembra que a palavra do Senhor vai dizer, quando Jesus está ensinando sobre a oração do Pai Nosso: Pai, nos perdoa assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Ou seja,
A ligadura da impiedade, muitas das vezes, está nisso, porque nós estamos simplesmente passando a mão por cima daquele que continua, aleluia, sendo ímpio, porque o ímpio que não perdoa, o cristão, irmão, pelo contrário, ele até alimenta o seu inimigo, ele fala bem de quem fala mal dele, louvado seja o nome do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, se você quer começar um jejum, começa a soltar essas ligaduras da impiedade, começa a abrir mão desse tipo de pecado que está dentro de você. Aleluia, para que o Senhor possa se agradar do teu jejum, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, aleluia, desfazendo as ataduras da servidão, louvado seja o nome do Senhor. O que ele está dizendo com isso? Irmão, isso aqui é muito rápido, eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas isso aqui é um ensino da palavra de Deus. Não estou aqui para profetizar, há dias que o Senhor manda eu profetizar, receba. Mas há dias que o Senhor fala assim, fala da minha palavra com ensino. E eu estou aqui para passar para você aquilo que eu aprendi do Senhor. Aquilo que eu tenho aprendido do Senhor. Então, se você quer aprender de Deus também, como eu todos os dias aprendo, aleluia, eu fui estudar, ó. Eu fui estudar, mesmo eu já conhecendo, o Senhor mandou que eu mergulhasse um pouco mais para estar aqui dividindo essa palavra com você. Fica até o final. Aleluia, não tenha pressa de sair da presença do Senhor, porque Ele está aqui e Ele está aí com você também. E Ele vai dizer assim, para desfazer as ataduras da servidão. O que é isso? Não explorar, não aprisionar os outros. Não explorar. Ataduras é quando você aprisiona as pessoas. Tem pessoas que ficam explorando a outra. Até no meio evangélico mesmo, vamos colocar assim, há pessoas que exploram, que sabem que a outra tem um coração voluntário para fazer e querem sugar da outra o tempo todo. Pessoas que o tempo todo querem que a outra faça o bem para ela, já viu? Mesmo vendo, vou te dar um exemplo aqui, tem pessoas que exigem do outro o que ele não faz. Tem pessoas que sabem que a pessoa é generosa, e ela fica o tempo todo explorando aquela pessoa por conta da sua generosidade. Então solta essa ligadura hoje. Solta essa atadura hoje da sua vida. Tem pessoas que oprimem o outro com palavras, sabe? Até de maldição, dizendo, olha, se você não fizer isso, uma praga vai chegar na sua casa. Se você não fizer isso, a libertação não vai chegar na sua casa. Aprisionam com palavras, com atitudes, ou seja, ao ponto daquela pessoa não fazer, já por amor. Olha, você tem que ir para a igreja, não é por amor, é por prisão. Olha, você tem que fazer uma visita, não é por amor, é por prisão, sabe? As pessoas estão oprimidas, com palavras, com atitude das outras que impõem. Sabe, tem pessoas, estou falando de líderes mesmo, que impõem sobre o outro o jugo que ele não pode carregar. O outro não pode. Vou te dar um exemplo aqui, né? Tem líderes que falam para o outro, vai fazer, mas ele não faz. Vai lá na casa de fulano, mas ele não vai visitar. Vai lá naquela igreja responder uma carta, mas ele mesmo não faz. Ou seja, são opressões, né? Pessoas, líderes que impõem sobre outros, louvado seja o nome do Senhor, que o outro seja generoso, mas ele não é. Ou seja, quebra essas ataduras. Quebra essas ataduras. Não falo só de líder, não. Falo sobre pai, sobre mãe. Porque hoje a gente vê um tempo, né, onde os pais acham que os filhos têm que trazer para eles. Quando a Bíblia diz que os pais que amontoarão para os seus filhos e pais que cobram dos seus filhos o prato que deu para ele comer. Então isso é a atadura da servidão. Com palavras, lançam no rosto, né? Que eu fiz tanto por você e agora você não faz nada por mim. Ah, porque eu te criei e agora você não me ajuda. Ah, porque eu fiz isso por você. Até amizades mesmo, né? Pessoas que falam, ah, eu orei tanto por você e agora você não me dá atenção, não liga para mim, ou certo tipo de situações que a gente ouve e vê por aí, né? Então é isso, é soltar. Solta nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer agradar a Deus, Ele vai dizer, deixar livre os oprimidos e ajudar quem sofre, dar voz. Sabe? Quer agradar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor.
deixar livre os oprimidos. Ficou ruim, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que deixar livre os oprimidos. Quantos de nós estamos vendo pessoas sendo oprimidas, esposas sendo oprimidas pelo esposo, né? Pessoas que simplesmente não têm a liberdade que nós temos, infelizmente, e muitas das vezes nós não damos voz a essa pessoa. O problema é dela. Já viu aquela palavra que as pessoas falam, briga de casal, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Pois é. Como assim? Você precisa ser conselheiro, conselheira para esse homem que oprime, mostrar para ele que não está correto. A Bíblia diz que o homem, né, ele deve amar sua esposa como o vaso mais fraco, né? Então, nós precisamos libertar os oprimidos através da palavra de Deus. É isso sim, né? E a esposa, ela precisa ser sábia, ela precisa cuidar da sua casa, do seu marido, né? Ela precisa se posicionar com seus filhos, ter um bom trato, um bom cuidado, sabe? Uma louça lavada, uma comida feita, sabe? Esposa, sabe, esposo? Aquele carinho que a sua esposa precisa, né? É isso. Então, a gente precisa agradar a Deus através da sua palavra. Quando nós damos voz àquele que não tem voz, quando nós denunciamos, né, os maus tratos, quando nós falamos, né, que não é correto a forma como o pai trata o filho, né, irritando seus filhos, isso é soltar e deixar livre os oprimidos. Ele vai dizer aqui, ó, despedaçar todo o jugo, quebrar correntes, sabe? O que é jugo? Jugo é algo que pesa. Eu vou ajeitar isso aqui, em nome de Jesus, porque eu estou em pé hoje, né? Eu estou aqui, ó, com a Bíblia. Olha, irmão, é isso aqui, ó, realidade. Realidade de quem está gravando, né? O que é isso? É você soltar, né? Tirar o jugo da sua vida. O jugo, né, que está te aprisionando, o jugo de vícios, né? Há pessoas que estão viciadas, né, em pornografia. Tem pessoas, irmão, que são viciadas também, sabe o quê? Em juntar dinheiro, ter suas rendas sempre sobrando, sabe? Então, é soltar o jugo. Jugo é o que te prende. Tem pessoas que não têm mais paz, que não têm mais contentamento na sua vida. Estão subjugadas a um ritmo de vida tão acelerado que não conseguem mais olhar o próximo, olhar para as coisas de Deus. Isso é jugo. Isso é jugo de vícios. Ele vai dizer aqui na palavra dele, né? O jugo da religiosidade, irmão. Ai, tem jugo da religião. Tem o jugo da religiosidade, irmão. Nós precisamos parar de querer oprimir as pessoas. Tem pessoas que acham que todo mundo tem que ser igual a ele, todo mundo tem que pensar igual a ele. Vou te dar um exemplo aqui muito prático sobre isso. Quer ver uma coisa? Tem pessoas que acham que todo mundo tem que andar como ele, como ela. Vou te dar um exemplo aqui. Eu sou da Assembleia de Deus, mas todo mundo tem que andar do mesmo jeito. Saia, blusa, não pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Aí tem outros não. Tem outros que vão dizer assim, de uma batista, de uma presbiteriana, que acham que pode tudo, né? Eu posso fazer tatuagem, eu posso usar brinco, eu posso... Tantas coisas, isso está tudo misturado, irmão, não importa a denominação. Mas o que eu estou dizendo é que há certas características de religiosidade que nós carregamos. Ou seja, isso é um jugo, porque ninguém é igual. Eu gosto de me vestir de um jeito, o outro gosta de outro, né? Tanto que não haja sensualidade. Eu gosto de pentear meu cabelo de um jeito, o outro do outro, né? Eu gosto de falar de um jeito, eu sou muito assim, né? Expansiva, expressiva. Outro já é mais calmo, mais tranquilo, né? Tem pessoas que falam manso, tranquilo. Eu não, já falo alto, falo gritando. Então, muitas vezes nós queremos colocar as pessoas como nós somos. Isso é um jugo. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer, né, que o que agrada a Deus, irmão, nós somos autênticos. Eu sou como eu sou, você é como você é. Desde o momento que não fira
a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós estamos agradando a Deus. Nós não podemos ser, nós temos que ser imitadores de Cristo, não imitadores de homens. É o que Paulo disse, sede meus imitadores. Paulo fala isso por quê? Porque Paulo imitava Cristo, como eu sou de Cristo. O que é imitar Cristo? Imitar Cristo é imitar o amor de Cristo, é imitar a justiça de Cristo, né? É imitar a generosidade de Cristo. Isso é imitar Cristo. Então, se eu e você queremos agradar a Deus, aleluia, fazemos jejum, mas continuamos nessas práticas, né? Nós vamos estar desagradando a Deus, irmão, porque vai dizer, Deus quer que a nossa vida, nosso comportamento seja diferente. A igreja não está aqui para subjugar o outro, a igreja está aqui para trazer libertação. Lembra de Isaías capítulo 61, que ele vai dizer, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me enviou para quê? Abre sua Bíblia aí. Louvado seja o nome do Senhor. Está bem pertinho aqui, ó. Isaías 61. Ele vai dizer, o Espírito do seu Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, né, aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Então eu jejuo para quê? Para ter o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus não é para me mostrar uma boa performance, uma boa palavra, uma boa pregação, um bom louvor, uma unção que as pessoas se arrepiam. Não. Há um propósito. E o propósito do jejum, o propósito da separação, o propósito de você santificar, não é só mortificar a sua carne, mas você receber de Deus. Mas como você vai receber de Deus algo que, aleluia, é só por seu bom prazer? Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho unção. Mas você não ama, mas você não protege, mas você não consola, mas você não liberta. Não há transformação. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Ele está dizendo que o Espírito do seu Jeová está sobre mim. Você sabia que Jesus também pregou essa palavra na sinagoga? Jesus também falou sobre isso. E quando ele fala sobre esse versículo, Isaías 61, ele diz assim, hoje se cumpre esta palavra. Aleluia. Que esta palavra hoje se cumpra também em mim e em você. Ele nos enviou para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. E ele vai dizer, aleluia, ele vai dizer assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, você foi ungido, para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Então nós precisamos levar novidade. Então o jejum que agrada a Deus me faz entender que Deus tem novidade para aquele que está com algum tipo de necessidade ou de deficiência. É isso que agrada a Deus. Não é subjugar o outro, não é julgar o outro, não é oprimir o outro, mas trazer libertação aos cativos, porque os outros já estão cativos. Há pessoas que já estão dentro de um jugo, subjugada ao sistema deste mundo, subjugada aos prazeres da sua carne, subjugada às acusações do inimigo. Ou seja, mas quando eu e você temos o Espírito de Deus, nós trazemos libertação a essas vidas, é isso que ele vai dizer, aleluia, que é curar, trazer cura. Esse é o dever da igreja, esse é o dever do cristão, é levar cura, é levar libertação, é levar transformação àqueles que estão oprimidos e cativos. E ele vai dizer, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lembra do que a palavra do Senhor diz? Jesus, quando começou a pregar, ele vai dizer, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino do céu. E anunciar o ano aceitável do Senhor, nada mais é do que isso. É as pessoas entender que o reino do céu já está presente e que Jesus irá vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos preparar, aleluia, a noiva. Nós somos a noiva, mas nós fazemos parte dessa preparação. Aleluia, nós devemos estar preparados para o ano aceitável do Senhor. E ele vai dizer, aleluia, ele vai dizer, consolar os que choram. Nós temos essa função de consolar os que estão chorando. Louvado seja o nome do Senhor.
E muitas das vezes, irmão, nós vamos querer jejum, oração, nos santificar somente para nós. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos? A Bíblia vai dizer, irmão, que o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Nós temos visto muitos perecer por falta de conhecimento. A verdade é essa, né? O conhecimento nos traz libertação. A palavra do Senhor vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Este dia é um dia de libertação. É um dia onde nós vamos entender a perfeita vontade de Deus. Nós precisamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Isaías, capítulo 58, como a gente estava falando sobre o jejum, ele vai dizer o versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Ah, Jesus! É esse o jejum que agrada a Deus. Que nós venhamos ser justos, nós venhamos usar de generosidade. Que reparta o teu pão com o faminto. Lembra? Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 vai dizer: lança o teu pão sobre as águas e repartes com 7 até com 8. Porque tu não sabes quando o mal virá sobre a terra. Ele está nos orientando a repartir, a sermos generosos. O livro de Provérbios vai dizer que o generoso, ele reparte o pão com o faminto, ele nunca tem falta. Por que que hoje as pessoas não querem repartir? As pessoas hoje elas querem somente para si. Ou seja, vê um faminto, vê um necessitado, mas não se colocam no lugar daquele. Normalmente usam essa expressão, tá assim porque quer. Não tem trabalho. Se tivesse pegado uma enxada, tem pessoas que estão desempregadas, não é por falta de vontade de trabalhar. É por falta de opressão, ou até mesmo de uma porta aberta. As pessoas estão passando por isso, você sabia disso? É uma realidade de muitos. E nós costumamos julgar aquela pessoa, dizendo, se estivesse vendendo um Avon, estivesse fazendo alguma coisa, não estava passando por isso, vai vender alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Não cabe a mim a você julgar. A Bíblia diz que nós temos que ajudar, não é julgar, é ajudar, repartir. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 35, o Senhor Jesus vai dizer, porque tive fome e deste-me de comer. Hoje está complicada essa iluminação, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. No meio da diversidade, da luta que a gente vence, né? Ele diz, porque tive fome e deste-me de comer. Tive nu, me vestiste. Tive doente, me visitaste. Não é isso que Mateus 25 vai dizer a partir do versículo 35? Aí vão perguntar para Jesus, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso para ti? Porque Jesus está dizendo, quando eu tive fome, quando eu estive nu, quando eu estive preso, quando eu estive doente, Jesus está dizendo que ele esteve. Aí, aquelas pessoas que estão ouvindo os discípulos perguntam, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso para ti? Porque ninguém ali viu Jesus com fome, ninguém viu Jesus nu, ninguém viu Jesus doente, ninguém viu Jesus preso. Ele diz assim, quando vós fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fazeis. Então, irmão, o que agrada a Deus é você fazer pelo seu próximo. O que agrada a Deus é você fazer para o faminto, para o necessitado, para o doente. Ou seja, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, e recolhas em casa os pobres, abandonados. E quando vires nu, cubras e não te esconda a sua carne. Ou seja, irmão, nós queremos agradar a Deus. Agradar a Deus é cuidar do próximo. Lembra do que a palavra do Senhor vai dizer? Um novo mandamento eu vos dou. Jesus disse, um novo mandamento eu estou dando para vocês. Que ameis a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo como eu amo. Antes ele dizia assim, que ameis o vosso próximo como vocês vos amam. Mas agora ele vai dizer, não, você precisa amar o seu próximo como eu amo. Ou seja, a palavra do Senhor vai dizer, irmão, se a gente quer agradar a Deus, a gente precisa cumprir com justiça. A gente precisa parar de oprimir. Quem oprime não é justo, quem julga não é justo. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos que a nossa oração seja ouvida pelo Senhor. Você sabia, a Bíblia fala que
o esposo, ele precisa amar a sua esposa, tratar ela bem, para que a sua oração seja ouvida pelo Senhor. Então, marido, você que maltrata a sua esposa aí, desfaz dela, sua oração não está sendo ouvida não, é Bíblia. Solte essas ligaduras da impiedade, solta as ataduras da opressão. O Senhor está dizendo, seja generoso, generosa, alimente, calça, vista. Tiago vai dizer, a fé sem obra, ela é morta. Como pode alguém chegar até você sabendo da necessidade dessa pessoa e você o despedir somente com Deus abençoe? Tiago vai falar sobre isso. Então a Bíblia está recheada de orientações de como nós devemos agradar a Deus. Agradar a Deus não é só jejuar, não é só passar momentos com fome, não. Agradar a Deus é viver a sua palavra, amar o próximo como Cristo nos amou. Ou seja, muitos de nós estamos nos enganando como aquele povo. Aí lá no versículo 8, ele vai dizer assim, olha só, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará. Então, ele está dizendo, então romperá. Romperá. Você quer romper? Você quer romper? Você quer, louvado seja o nome do Senhor, romper? Então você precisa começar a praticar o que a palavra diz. Ou seja, nós queremos muitas das vezes romper. Ah, Senhor, eu quero tanto que a minha vida mude. Eu quero tanto ser transformado. Eu quero tanto ver minha vida sendo mudada, meus filhos, a minha casa, ter paz, ter alegria, ter tranquilidade. Quer romper? Então pratique a palavra. Começa a praticar o que o Senhor está nos orientando neste dia. Então romperá como a alva. A tua cura apressadamente brotará. A tua cura. Gente, precisa ser cura. Nós precisamos ser curados, libertos, transformados. Então a cura vai chegar. Você está aí fazendo tanto tratamento. Tratamento de câncer, tratamento de diabetes, tratamento de pressão, tratamento de depressão, de ansiedade, tantos remédios antissolíticos, né? Tanta coisa, né? E o Senhor quer te curar. Quando você pratica o que é bom, o que é correto diante de Deus, você recebe a cura. A cura chegará apressadamente. Olha o que ele diz. Brotará a tua justiça, irá diante de ti. A justiça, Deus fará justiça por você. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer justiça, você não vai precisar falar. Tem pessoas que estão injustas contigo, te prejudicaram, a justiça vem de Deus. Ele vai dizer, a justiça vai acontecer quando você começar a praticar também a justiça. Olha o que ele vai dizer. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Haverá testemunhos, é isso que ele está dizendo. A justiça irá adiante. Adiante, irmão, é à frente. A justiça irá na tua frente. E a glória do Senhor virá atrás, contando testemunhos daquilo que você está vivendo na presença de Deus, porque resolveu obedecer a sua palavra. É isso que agrada a Deus. Eu sei que esse vídeo ficou bem grande, mas é necessário, viu? As adversidades que a gente passa até para gravar, né? Mas o Senhor está falando comigo e contigo. Guarda esta palavra no teu coração. Ouça ela novamente. Volta esse vídeo. Medita. Ouça o que o Senhor está falando contigo. Você quer tanto resultados, mas não ouve o que Deus fala. Você está em busca de que o Senhor faça milagres. E Ele está dizendo, o que eu quero é justiça. O que eu quero é que você viva a minha palavra. Ele está falando comigo, contigo nesse dia. Ele está nos ensinando a obter vitórias. Se eu e você queremos receber algo da parte do Senhor, nós precisamos obedecer a sua palavra. Não vamos ficar fingindo que somos o que não somos. Não vamos ficar fingindo uma falsa religiosidade, de crente que jejua, de crente que ora, de crente que prega, que faz o que acontece, mas o coração está longe do Senhor.
estamos buscando para nós mesmos e não para agradar a Deus. Se eu e você queremos romper, se eu e você queremos ter libertação, cura, milagre, justiça, nós precisamos praticar a palavra. Volta lá no começo, escuta novamente, Deus está te orientando. Não se deixa, não se perca no caminho não. O Senhor quer que você se encontre com Ele. Amém? Se essa palavra falou contigo, compartilha com alguém. Deixa Deus te usar. Essa palavra é para a gente meditar. Não é para a gente ter uma receita pronta, sabe? Às vezes a gente quer uma receita pronta. É mais fácil, né? A gente pegar um bolo e comer. Mas a gente sabe que para o bolo estar pronto, ele precisa de alguns ingredientes. E para que a minha e a tua vida venha estar pronta, nós precisamos ter ingredientes dentro da nossa vida, da nossa trajetória. Pratique a justiça, o amor, a generosidade. Esse é o maior ministério que Jesus nos deixou. Vamos seguir o exemplo de Cristo para que tudo vá bem. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Deixe seus likes, seus comentários. Coloque aí nos comentários. Eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e eu voltem para a glória de Deus.